paz do Senhor Jesus a você que sempre está aí acompanhando. E hoje, mais uma vez, eu convido você, vem para nós adorarmos e bendizermos o nome de Jesus. E vamos dar início, como sempre fazemos, com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, nós adoramos o teu nome. Agradecemos a Ti por mais uma vez estarmos aqui, clamando, exaltando, bendizendo a Ti, Senhor, para que se faça presente em nosso meio e que continue nos abençoando, porque reconhecemos que somos incapazes de retribuir tão grandes benefícios que Tu tens feito por nós. O Teu Filho Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou o Seu sangue pelos nossos pecados. E nós não temos como retribuir tamanho amor que tiveste por nós, Pai. Mas obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia para conosco. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Pai querido, amado e bendito, que o Senhor estenda as mãos sobre a minha vida e que eu possa trazer a mensagem do Senhor através deste vídeo e que possa alcançar aqueles que assistem de uma maneira que eles possam compreender a Tua mensagem e possam ser tocados pelo Teu Espírito e que o Senhor os abençoe grandemente. Retribua o trabalho daqueles que me ajudam nesta propagação de mensagem, compartilhando este vídeo, porque assim eles estarão dizendo a outras pessoas que é importante que elas assistam essa mensagem. E hoje, Senhor, que o Senhor conduza as minhas palavras, a minha mente, para que eu traga à tona aquilo que puseste no meu coração, Pai. Em nome de Jesus, eu oro a Ti. Amém. Glória a Deus. Amados, hoje nós vamos falar sobre decisão. É isso mesmo que você ouviu, decisão. Hoje é a nossa mensagem. E baseado neste tema de decisão, nós iremos trazer à tona algo que Jesus falou. Aquele que pega no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Jesus estava falando acerca de um chamamento que ele estava fazendo a algumas pessoas e também respondendo a algumas pessoas que estavam querendo ir com ele a todo custo. E dentro dessa mensagem nós precisamos entender claramente o que Jesus estava falando e o que é que isso é aplicável em nossas vidas. Sempre que Jesus fala algo, sempre que Jesus usa alguma figura de linguagem, ele está sendo específico e ele está falando com muita clareza para o seu ouvinte. Assim também nós costumamos ter o mesmo exercício, ter a mesma expressão, visto que Jesus é o nosso exemplo. E para que isso fique mais inteirado daquilo que Jesus estava falando, eu preciso mostrar qual era a figura que Jesus estava mostrando aqueles que estavam ali diante dele. Muitas pessoas que podem assistir esse vídeo podem não saber o que é um arado, podem não saber como se ara a terra, podem não saber dessas coisas, principalmente falando a respeito daquele exato momento que Jesus falou isso. O arado é uma ferramenta de cortar a terra. Nada mais do que isso, uma ferramenta de cortar a terra. O que o arado faz? O arado passa na terra, ele corta a terra, mas ao mesmo tempo ele tem uma curvatura que faz com que ao mesmo tempo que ele corte a terra, ele vire a terra. Então ele faz com que a terra ela vire e assim ele mistura melhor a matéria orgânica que está por cima para baixo, justamente para nutrir a terra. Esse arado dessa época eram dois braços que descia, pegava a lâmina, certo? Pegava uma lâmina e tinha um outro cabozinho para frente, que aqui na frente ele pegava uma rodinha, que era justamente o que dava o equilíbrio para que aquele que carregasse o arado pudesse descer a lâmina ou subir a lâmina. Daqui para frente tinha o motor
ou a parte de puxar, que era um boi, ou que era um cavalo, um camelo podia ser, enfim, um animal que fizesse tração para que aquele arado pudesse ali funcionar. Então, era essa a ferramenta que Jesus estava falando, e a preocupação dele de mostrar isso àqueles que estavam ouvindo a sua mensagem era justamente trazer à tona a preocupação daquele que contrata para aquele serviço. Aquele que pega no arado e olha para trás não é digno do reino. Ele quis dizer justamente a referência daquele que pega no arado e olha para outras coisas, ou que é descuidado, ou que não presta atenção naquilo que está fazendo. Essa pessoa não serve para esse tipo de serviço, justamente porque o arado, como ele é uma lâmina, aquele que o carrega, aquele que o conduz, ele precisa ter cuidado justamente para, quando ver uma pedra, ele levantar a lâmina, ou quando ver um toco, ele levantar a lâmina, para que não venha a quebrar a lâmina, e assim também não faça com que o animal que está puxando sofra danos por conta justamente do tranco que pode dar nesse equipamento. Então, a preocupação daquele que carrega o arado deve ser em arar corretamente a terra, manter o equipamento sempre funcionando, porque esse equipamento é o que vai fazer com que o serviço realmente seja terminado, realmente chegue ao objetivo pelo qual ele foi chamado. E, em terceiro lugar, também tomar cuidado com a questão do animal que está ali fazendo tração para que aquele arado possa estar tendo a sua funcionalidade perfeita. Então, ele estava dizendo justamente que aquelas pessoas descuidadas, aquelas pessoas que olhavam para trás não eram aptos para esse tipo de serviço, porque a partir do momento que um arado desse quebra, o serviço não pode ser concluído. Logo, se o serviço não vai poder ser concluído, o objetivo pelo qual aquele arado foi colocado naquela terra ali não cumpre. Então é muito importante nós entendermos essa questão da linguagem que Jesus estava utilizando, para que nós compreendamos que mensagem é essa que Jesus quer falar conosco, e aí entender também o que o pastor Cleito está trazendo aqui como mensagem de decisão. Decisão. Olhando para todo o âmbito da fala de Jesus, olhando toda a problemática dessa linguagem utilizada por Jesus, percebemos que quem está do lado de cá sendo chamado precisa se preocupar no ofício, precisa se preocupar naquilo que vai fazer. E a primeira coisa que Jesus chama a atenção é que aquele serviço que era para ser feito não era um serviço que deveria se começar e não terminar. Não é esse tipo de serviço. Segunda coisa, não é um tipo de serviço fácil, mole, visto que quem ara a terra sabe bem que deve enfrentar as intempéries da vida. Às vezes chuva, às vezes sereno, acordar cedo, enfim, sofre as intempéries da vida, sofre as consequências da natureza. Então é muito importante que aquele que pega no arado, ele saiba quais são os problemas que ele vai enfrentar, quais são as minúcias daquilo que ele vai ter como ofício a partir do momento que ele aceita. É tanto que Jesus usa uma linguagem bem interessante ao rapaz que diz: Senhor, eu quero ir contigo. Aí Jesus diz que as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. Então Jesus estava dizendo: olha, presta bem atenção. Isso que você está se oferecendo, você precisa calcular melhor. Porque não é do jeito que você pensa que tem que ser. Eu não sou aquilo que, na verdade, vocês esperavam que eu fosse. Porque todos em Israel esperam um Messias
que venha politicamente e que domine politicamente o país. Eles estavam esperando não um Messias vindo do céu, eles estavam esperando um estadista. Pelas descrições bíblicas, eles estavam esperando um político que viesse resolver as causas terrenas. Mas Jesus veio para resolver muito mais do que as causas terrenas. Jesus veio para fazer a diferença. Jesus veio para fazer o que nenhum outro homem poderia fazer em seu lugar. Então, é muito importante ver a clareza da comunicação de Jesus acerca da decisão que aquele determinado homem deveria entender e deveria saber antes mesmo de aceitar o chamado. A segunda coisa que eu acho muito interessante é justamente que os outros dois, que Jesus falou com ele nesse contexto, um disse assim: deixa eu me despedir dos meus parentes. Ou deixa eu enterrar o meu pai. E aí Jesus utiliza: deixa os mortos enterrarem os mortos. Jesus estava sendo enfático no trabalho, no serviço que era aquele chamamento, aquele serviço do Senhor. E o que é que isso tem a ver com nós, ou que tem a ver conosco nos dias atuais? Isso tem tudo a ver. Se nós observarmos, ao aceitarmos um chamado do Senhor, ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós imediatamente pegamos no arado. E aí onde está a grande complexidade da vida. É que as pessoas acham que dá para olhar para trás. E não dá para olhar para trás. E aí você me pergunta: mas pastor, por que não dá para olhar para trás? Porque quem olha para trás, olha para a velha vida. E quem olha para trás para a velha vida, de fato, está sentindo saudade. E se está sentindo saudade da velha vida, é porque ainda não se resolveu. E aí é onde está o grande problema. Está resolvido da sua decisão, está convicto do que realmente quer, é importantíssimo. É importantíssimo. Justamente para fazer valer o seu chamado. Porque imagine que o arado é a nossa decisão. O arado é a nossa decisão. E aí a gente pega na nossa decisão e de repente eu vou falar de homens, porque eu sou homem, aí eu posso condenar a minha classe. Que hoje nós temos esses probleminhas, mas enfim. Vamos comentar. Imagine um homem que era prostituto e escuta a mensagem do evangelho, e aí nessa mensagem do evangelho é tocado e imediatamente ele aceita Jesus. E ele começa a ter uma vida com Jesus, começa a estudar a palavra, e aí ele vai cumprindo o seu ofício como um cristão. Que aí pouco importa se tem cargo ou não. O exercício do cristão é levar adiante a semente. É levar adiante a mensagem, não guardar para si. Então imagine que ele pegue no arado, ele comece a lançar a semente ali, ele comece a ministrar a palavra, ele comece a anunciar às pessoas que mudou de vida e que está com uma vida nova, e que Jesus salvou ele, tal, e por aí vai. E de repente ele é tentado por uma mulher que não seja a sua, claro. E ele não coloca as limitações, ele precisa colocar barreiras para que a outra parte, além de entender que ele não é mais daquilo, ela também não seja ousada o suficiente para atravessar essa barreira. Isso é um limite de segurança. E aí ele fica olhando para trás, pensando o que viveu e levantando hipóteses. Porque quem sabe nessa hora,
Satanás, do outro lado, catuca sua esposa ou sua companheira, e aí ela não trata ele muito bem, ela não corresponde àquilo que ele esperava, e por aí vai. Essas coisas acontecem, de fato, elas acontecem. E aí, nesse ponto, é justamente onde eu chego na grande complexidade desse chamado. Nós não devemos ser fiéis por conta da nossa companheira. E aí, se eu fosse uma mulher, eu dizia do nosso companheiro, para englobar todo mundo. Nós devemos ser fiéis por causa do Senhor. E não há nenhum lugar na face da terra que nós possamos fazer algo escondido do Senhor. E o negócio é tão sério, que o próprio Jesus disse que não precisa cometer o ato, só basta deixar ele acontecer na mente. Não é tipo pensou, pecou, não, não é isso. Vamos ser coerentes. Não é isso. É sentir o desejo de que algo aconteça. Isso é um problema. Mas olhou, pecou, não, não é isso. Não é isso. Então tenhamos cuidado para que, ao pegar no arado, ao dizer sim para Jesus, não venhamos olhar para trás e deixar que o nosso arado quebre. Porque ao arado quebrar, as coisas não serão nunca mais as mesmas. Eu acredito que Jesus perdoa assim de uma forma extraordinária. Eu acredito que Jesus perdoa claramente o pecador. Mas lembre-se sempre, a sociedade não perdoa. E por mais que você tenha cometido um erro, se você pedir perdão a Deus, eu tenho certeza que se você fizer isso de todo o seu coração, Ele vai perdoar. Agora, se você quebrou o arado, as pessoas já viram que você pegou no arado. Se você quebrou o arado, nunca mais será a mesma coisa. Por isso a importância da responsabilidade com as decisões. Com as decisões. Eu sou um pastor que trago muita clareza na mensagem, visto que eu me preocupo que as pessoas tenham a plena consciência, a plena convicção quando elas aceitem a Jesus. Nesse exato momento, por exemplo, eu posso dizer a você, se você está aí querendo uma nova vida, querendo de fato ter certeza de vida eterna, essa é a hora. Dobre o seu joelho aí, onde você estiver. Ore ao Senhor. Peça perdão dos seus pecados e imediatamente você será perdoado. Mas saiba que a vida com o Senhor é uma vida de responsabilidades. É uma vida de comprometimento. É uma vida de respeito. É uma vida de integridade. E nunca devemos olhar para trás. Nunca devemos pensar naquilo que passou. O que passou, passou. São apenas lembranças. Nunca saudades das coisas que cometemos de errado. E você não vai encontrar aqui conversinha mole, venha porque você está sentindo isso, não. Venha porque você está consciente de que você precisa de Jesus. Porque sem Jesus, o fim não é nada bom. Então, se você quer, nesse exato momento, aceitar Jesus, dobra seu joelho, ora e Ele imediatamente te perdoará. E eu não estou dizendo que você venha para a instituição A, B ou C. Para mim, pouco importa. O que importa realmente para mim é passar a mensagem do Senhor e dizer assim, olha, o Senhor, Ele te perdoa. O Senhor, Ele cuida de você. Aprenda a palavra, siga a palavra, viva a palavra e certamente o Senhor te abençoará muitíssimo. Te abençoará muitíssimo. Então, como sempre faço, todas as sextas-feiras, Revendo Shalom Aleichem, desejo paz a você.
Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Jesus abençoe a tua vida e lembre-se, a sua decisão faça com responsabilidade e siga até o fim, porque Jesus abençoará você e sua família, pode ter certeza. Que Deus abençoe você e até a próxima. Tchau, tchau.